Buenas, tudo beleza? Aqui é o Léo e hoje aí estamos com um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui no canal. Bem, temos algumas dicas depois de muito estudo e muita observação aqui, muitos testes a respeito do Exagear. 5 maneiras de tentar melhorar a performance externa em relação à aplicação Exagear. Bem, vamos conferir então e vem com a gente! Com o Exagear, sabemos que praticamente aí os nossos smartphones viraram como estação de trabalhos o Windows através dessa ferramenta de emulação. Mas a gente sabe que ao jogar alguns jogos, justamente pode acontecer alguns glitches ou pode crashar alguns jogos devido a alguns fatores. Bem, então vamos aqui a 5 pontos que podem nos ajudar a melhorar a performance externa em relação à execução do Exagear, o aplicativo de emulação para o Windows. E uma delas é reiniciar o celular. Por que reiniciar o celular, Léo? Porque reiniciar o celular nos ajuda em alguns pontos. Por exemplo, veja as vantagens. Uma delas é otimizar a memória RAM. A gente sabe que muitos aplicativos durante o dia que a gente utiliza ocupam realmente essa memória. Então, com justamente a reinicialização do celular, pode justamente liberar a memória RAM que fica praticamente inutilizada devido a esse uso dos aplicativos. Mas mesmo se a gente fechar o aplicativo, pode continuar ocupando a memória? Dependendo da aplicação, às vezes continua. Bem, também pode resolver erros. Como assim erros? Às vezes muitos aplicativos, por mais que a gente encerre eles, os aplicativos continuam ali praticamente atuando em segundo plano. Justamente porque às vezes pode dar um glitch ou pode dar um bug e o aplicativo continuar em forma de execução, como se estivesse ainda em execução. Então também ajuda nesse ponto. E o terceiro ponto também, dentro das vantagens de reiniciar o celular, é também fazer bem a saúde da bateria, justamente porque como esses aplicativos ficam em segundo plano, gerando erros, pode acontecer os picos de energia. Então, justamente às vezes gastos totalmente desnecessários de bateria ocorrem justamente por causa dessas execuções dos aplicativos que ficam aí bugando em segundo plano. Então, justamente a reinicialização do celular zera totalmente esses 3 pontos. Bem, vamos então para o segundo ponto que nos ajuda a ter uma melhor otimização do aplicativo Exagear. O ponto 2 é utilizar algum aplicativo para limpar o cache. Mas por que o cache, Léo? O que o cache tem a ver? Bem, o cache, como a gente sabe, nos sistemas operacionais, eles geram registros para justamente ter um acesso mais rápido a gente abrir posteriormente o aplicativo em outra oportunidade. Digamos que a gente utilizou ali algum jogo no Exagear e fechou esse jogo em questão. Logo após, a gente ficou um tempo utilizando outras coisas, mas depois a gente quer jogar aquele jogo novamente. Justamente a memória cache é responsável por isso, por acessar de maneira mais rápida os arquivos desse jogo. Só que há um problema, muitas vezes ele vem com muita sujeira ou com muitos erros dentro da própria cache, memória cache. Então por isso que é importante a gente sempre utilizar algum aplicativo para manter a memória cache limpa, justamente para ajudar o jogo a rodar de maneira mais fluida possível. Então, muita gente eu utilizo, por exemplo, a aplicação nativa do próprio smartphone de assistência do aparelho e bateria que vem já nativamente nos celulares da Samsung. E também utilizo o gerenciador de arquivos, que também tem uma opção ali que limpa o cache. Mas também pode procurar critério, também outras opções também de aplicativos que fazem essa limpeza. Mas também é necessário verificar realmente se o aplicativo vai trabalhar em prol dessa limpeza cache
e não fazer o contrário, continuar pesando o celular cada vez mais, ocupando memória e colocando mais arquivos desnecessários. Então é por isso que é bom verificar bem se realmente o aplicativo vai fazer essa função de limpar o cache, porque é algo bem importante também para o bom andamento não somente do Hexagear, como assim do sistema operacional de um todo. Bem, vamos para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é desativar os dados móveis ou Wi-Fi. A gente sabe que com os dados móveis ativados ou Wi-Fi, eles utilizam todos os aplicativos liberados para uso em segundo plano em nossos smartphones. Então isso pode acabar causando sobrecarga de memória ou sobrecarga até da própria GPU, o uso de GPU innecessário em alguma aplicação que esteja em segundo plano. Por isso que às vezes em muitos jogos acontece de ocorrer alguns stutterings ou alguns travamentos durante a gameplay, justamente porque o Wi-Fi ou os dados móveis estão ativados e estão em segundo plano, afetando outras aplicações ou utilizando em segundo plano outras aplicações. Então isso pode ocorrer. Claro que uma boa ajuda é justamente desativar os dados móveis ou Wi-Fi, que também pode contribuir para uma melhor performance no aplicativo individual que a gente esteja utilizando no momento. E agora vamos para o quarto ponto, que também nos ajuda a melhorar a performance no Hexagear. E o quarto ponto parece uma besteira, mas é também muitíssimo importante. Reiniciar a aplicação do Hexagear, no caso o jogo que a gente está jogando ou a aplicação que estejamos utilizando, e abrir novamente. Porque justamente sim, a partir do momento que a gente instala, por exemplo, um jogo e a gente utiliza a primeira vez, ele vai travar mais do que as outras vezes que a gente utilizar. Se a gente fecha ele e abre novamente, isso ajuda realmente a desafogar justamente todos os processamentos de memória e parece que o jogo fica mais esperto. Então isso também ajuda, dependendo do jogo, é claro, também a ter uma melhor performance. Reiniciar o jogo depois de uma primeira abertura realmente nos ajuda também, dependendo do jogo, obviamente, a ter uma melhor performance no Hexagear. E agora vamos para o quinto e último ponto, que também é tão importante quanto os outros. E o não menos importante e quinto ponto que afeta diretamente a performance é manter a temperatura ou refrigerar de alguma maneira com cooler ou alguma outra forma de resfriamento o nosso telefone. A gente sabe que a GPU ela demanda muita energia a partir do momento que a gente esteja utilizando uma aplicação que utilize a placa gráfica, que utilize esses recursos. Então, claro, juntamente com o processador, porque vem on-board nos nossos smartphones, isso realmente acaba gerando muita onda, muita energia de calor, no qual acaba realmente esquentando o telefone num todo, principalmente com a tela, como a gente vê vários e vários testes no YouTube, com sensores de temperatura na tela, com cooler, sem cooler, né? Ou durante o jogo, durante in-game, durante o jogo, ou depois do jogo. Então a gente vê muito isso, justamente porque as GPUs estão sendo utilizadas nesse momento no qual acabam aquecendo. E uma maneira de arrefecer isso para manter justamente uma estabilidade durante a gameplay, tanto em performance quanto em FPS, é justamente refrigerar de alguma maneira. Bem, existem várias formas de refrigerar um smartphone. Muita gente, por exemplo, utiliza, até eu fazia isso antes de conseguir um cooler, colocar uma plaquinha de gelo ali atrás, justamente encostando numa maneira no qual não realmente molhasse o telefone. Então, buscando de alguma maneira, claro, quem pode também comprar um cooler para fazer tal procedimento, ajuda e muito. Essa também é uma das outras maneiras que realmente também nos ajuda a manter a performance e também manter a jogabilidade estável durante a gameplay do jogo que a gente esteja jogando no Hexagear. Bem, e agora vamos às nossas considerações finais aqui para dar um parecer sobre esses 5 pontos. Bem, e depois de testes e mais testes no Hexagear, juntamos esses 5 pontos no nosso Dicas e Macetes.
Espero que possa ter contribuído de alguma maneira para um melhor uso dessa ferramenta nos nossos smartphones. De coração também agradeço a todos que avalizam nosso trabalho, deixando seus comentários ou se inscrevendo no nosso canal. Siga assistindo nossos outros vídeos tutoriais, reviews e gameplays que temos aqui no nosso canal. Um grandíssimo abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!